Boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar já já. Eu estou aqui com a Cíntia tentando fazer a transmissão também pelo YouTube do meu canal Grão. Então me deem mais um minutinho, por favor. Boa noite, viu, gente? Beijo. Beijo, boneca. Que tal? Será que vai dar certo agora? Ah, agora eu acho que vai dar. Então, peraí. Ok, tá dando certo aqui, vamos lá. Sim, Rafaela, vai ficar gravado sim, tá? Olha, parece que agora tá dando certo, hein? Tá no YouTube do canal Grão. Isso. Pronto. Maravilha. Oi, oi. Bem, estamos ao vivo, agora tanto no YouTube do canal Grão, quanto no meu Instagram pessoal. Muito bom, gente. Quero então começar. Pronto, o último compartilhamento aqui, um minutinho e foi. Pronto. Ok. E então, tudo bem? Agora sim nós estamos juntos. Eu vou tentar, na medida do possível, acompanhar o chat, mas a minha prioridade não vai ser responder aqui as mensagens, tá certo? Depois eu vou olhar o vídeo, na medida do possível vai ficar aí sendo divulgado depois. Mas hoje é o primeiro dia desta semana que chamamos de Santa. A palavra Santa vem do grego separado. Então é uma semana em que a gente separa o máximo da nossa atenção, a gente destaca essa semana das demais semanas em comum para darmos atenção a ela. Ela é uma semana que nos remete àquela última semana de Cristo, né, na conclusão do seu ministério público, e ele está em Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa. E hoje, na quinta-feira, que chamamos de Santa, é tradicionalmente o dia em que nós rememoramos o momento em que Jesus toma da sua última ceia com os seus discípulos. E é sobre isso que a gente vai falar. O Evangelho de João faz uma inserção interessante, porque antes deles se reclinarem à mesa, o Evangelho de João nos diz que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E isso é muito importante para colocar ali sobre o ambiente o clima desse momento da última ceia, um clima de serviço e humildade extremos que marcaram o ministério de Jesus e deveriam, a partir de então, marcar o ministério dos discípulos de Jesus. Somos chamados a servir uns aos outros e ao mundo ao nosso redor. Então eu quero ler com vocês aqui o texto bíblico do Evangelho de Lucas. Eu escolhi do Evangelho de Lucas a partir do verso 7, que fala sobre esta quinta-feira onde Jesus, quinta-feira no nosso calendário, tá? Mas essa noite desta semana separada, a Semana Santa, onde Jesus então vai à mesa com seus discípulos para celebrarem a refeição pascal. Era uma tradição dentre os judeus tirarem esses dias para celebrarem a Páscoa, a libertação do povo do Egito. Eu vou falar mais sobre isso na nossa live de domingo. Mas, por enquanto, vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler a partir do verso 7. Acompanha comigo aqui a leitura.
Lucas 22, verso 7, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria se sacrificar o cordeiro pascal. Detalhe, a festa da Páscoa também era conhecida como a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos. Verso 8, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa, quer dizer, a refeição pascal. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e Jesus lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Eu vou parar a leitura aqui, você conhece essa narrativa, ele vai falar do vinho como o vinho da nova aliança, do pão como o símbolo do seu corpo, que haveria de ser literalmente rasgado, partido. Depois ele fala do traidor ali presente. Eu vou parar a leitura aqui porque a ênfase que eu quero dar nesta quinta-feira chamada Santa é nesta imagem tão simbólica e tão rica do pão. Uma imagem com a qual Jesus se compara. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Numa outra ocasião, ele fazia um apelo à memória dos israelitas sobre os tempos no deserto em que Deus lhes havia dado pão do céu. Aí Jesus diz: Eu sou, o verdadeiro pão do céu. E aqui, ao redor da mesa, Jesus fala: Este pão aqui agora é o meu corpo. Então a nossa ênfase para esta live devocional da Páscoa é pensarmos sobre o pão. Em que outros momentos o pão ele aparece no relato dos evangelhos? Em que outros momentos Jesus interage com esta figura simbólica que é o pão, trazendo grandes lições? E eu queria então chamar a sua atenção para 4 momentos em que Jesus vai interagir com o pão, e já que sobre a mesa da Quinta-feira Santa, um dos protagonistas é de fato esse elemento, o pão, eu chamo a sua atenção para uma primeira ocasião, relatado nos 4 evangelhos. É um dos únicos milagres que os 4 evangelhos relatam, é o milagre da multiplicação dos pães. Nesse momento, o que aconteceu? Jesus olha para o povo e aquela multidão se reúne e diz ali o texto dos evangelhos que Jesus se compadece da multidão. O dia já estava avançando, Jesus percebe que todos estavam ali com fome e o milagre da multiplicação acontece. Eu nem vou entrar em detalhes porque eu estou certo que você conhece. O primeiro ponto que esta reflexão sobre o pão me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com você é que o pão é esse instrumento da compaixão de Deus, da misericórdia divina. Quando Jesus diz a Satanás lá no deserto, na ocasião das suas tentações, Jesus diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que saísse da boca de Deus, fato. Mas quando ele diz nem só de pão, nas entrelinhas nós entendemos que também de pão. O pão é esse item necessário à matéria, ao corpo, à nutrição. Nós precisamos do alimento, e aqui eu já não me refiro mais apenas
a esse instrumento milenar feito da farinha, na maioria do trigo. Eu me refiro a tudo que nós ingerimos para a nossa própria sustância, né? Ou sobrevivência física, material. O pão, enquanto instrumento que favorece e mantém a vida, é nos dado por Deus. É Ele quem nos ajuda, quem nos dá condições de trazer o pão e pô-lo sobre a mesa. Hoje mesmo de manhã eu ouvia na minha leitura bíblica anual o leitor lendo o salmo que diz que jamais vi o justo mendigar o pão. É Deus quem nos dá o pão. Então, no relato da multiplicação de pães, nós vemos ali a misericórdia divina e a compaixão de um Deus que olha, a compaixão deste Deus que olha e diz assim: eu sei do que vocês precisam, busquem o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? O pão, o de comer, o de beber e o de vestir. Então, em primeiro lugar, anota isso no seu coração. O pão sinaliza para nós a compaixão de Deus. Em segundo lugar, e talvez essa seja uma das imagens mais vivas do poder deste instrumento, né, o pão, é a respeito disso que lemos aqui. No capítulo 22 de Lucas, e Paulo vai citar de novo esta mesma ocasião, quando ele diz que recebi do Senhor, né, o que também ele dava ali, de que na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão e partiu. Aqui é o pão enquanto oferta. O pão como corpo de Cristo, que é ofertado aos que creram e que viriam a crer em Cristo como instrumento de salvação. É porque Cristo entregou o seu corpo para ser partido, ou seja, este pão partido à mesa da refeição pascal, é por esta oferta voluntária, pessoal de Cristo, que nós temos a salvação. E eu diria que esta é a compaixão última, porque veja só, se num primeiro ponto, o pão que é multiplicado lá no Monte da Galileia e que sinaliza a compaixão de Deus por aquela multidão, agora, em segundo lugar, este pão que é partido sinaliza a compaixão última de Deus, não apenas para com as necessidades materiais do homem, mas para com a sua necessidade última espiritual. A necessidade que havia e se fazia presente em função da separação que o pecado havia feito entre homem e Deus, entre criatura e Criador. Aqui, à mesa da última ceia, Jesus Cristo então diz que este pão representaria para sempre, porque é isso que nós trazemos à memória na celebração da ceia. Este pão representaria a salvação, o suprimento último da nossa necessidade mais fundamental, a necessidade de sermos reconciliados com o nosso Criador, que só seria possível mediante a oferta, o sacrifício de Jesus Cristo, entregando sua própria carne, simbolizada aqui à mesa da última ceia como o pão partido. Então, compaixão, salvação, mas o pão também significa revelação. E para isso eu quero te lembrar do texto de Lucas também, só que lá no capítulo 24, quando aqueles discípulos a caminho de volta para Emaús estão tristes porque eles haviam visto o Messias, aqueles que ele criam ser o Messias, morrer na cruz romana. E quando eles estão voltando para casa, né, saídos de Jerusalém, voltando para Emaús, o texto bíblico lá nos fala que já era o terceiro dia desde que todas essas coisas haviam acontecido. E de repente, no caminho de volta, Jesus, já ressurreto, se coloca ao lado deles, mas eles a priori não o reconhecem. E quando Jesus então entende, a partir de perguntas e conversas, que eles estavam tristes, abatidos por esta visão equivocada dos fatos, eles estavam achando que Jesus havia morrido e pronto, Jesus começa a voltar os olhos dele para a palavra de Deus e diz o quanto ali naquela palavra, desde os profetas até
os textos mais antigos, o quanto já se dizia ali que o Cristo, o Messias, deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Eles não enxergam que era Jesus, é como se seus olhos estivessem vendados, mas o capítulo 24 de Lucas nos diz lindamente que quando eles chegam em casa e Jesus vai à mesa cear com eles, é no momento crucial em que Jesus parte o pão que os seus olhos se abrem. E uma vez eles percebendo que aquele que esteve com eles no caminho e que estava ali com eles à mesa era Jesus, eles olham ao redor, Jesus já não está mais lá, e então eles constatam um para o outro: puxa, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele, no caminho, nos expunha as Escrituras? Quando foi que esse momento de revelação aconteceu? Foi no momento em que o pão é partido. Então eu gosto de enxergar mais esta simbologia do pão que se parte. Primeiro ele foi partido para alimentar uma multidão faminta, é a compaixão pelas nossas necessidades físicas. Depois Jesus mostra na ceia, na última ceia, que ele seria partido para atender a nossa necessidade última, a espiritual. E aqui agora Jesus diz que ao partir do pão, as vendas caem, os olhos se abrem e se consegue receber esta revelação de Deus, de que Jesus Cristo é o Messias enviado. E em quarto e último lugar, tem uma outra ocasião em que o pão é partido. E essa me é muito cara, muito afetuosa. É o momento em que também Jesus, já tendo ressuscitado dos mortos, chama Pedro e seus colegas de pescaria nas margens do Mar da Galileia, porque estes, eu estou falando aqui do final do Evangelho de João, estes haviam olhado para toda a situação em que o Império Romano já tinha crucificado Cristo e já fazia alguns dias de que ele estava morto e sepultado. E Pedro então diz: bem, tudo pareceu um sonho, agora só nos resta voltar à nossa vida anterior. E ele então vai pescar. Quando ele está pescando, Jesus Cristo, ressurreto, chega na beira da praia, pergunta se eles têm pães, se eles têm peixes, se eles têm o que de comer, e diz: venham aqui à beira porque eu estou preparando uma ceia para vocês. E quando os discípulos então, naquela dúvida, será que é Jesus, será que não é? Chegam até ali à beira da praia, Jesus Cristo parte o pão e ceia novamente com eles e se mostra como o Cristo ressurreto. E nesse momento, queridos, Pedro talvez carregasse em seu coração ainda a amargura rancorosa de ter traído Jesus 3 vezes no pátio do palácio das autoridades judaicas, 3 dias antes, na verdade 4 dias antes. E aquela mágoa ainda em seu coração, fruto de uma decepção consigo mesmo, ela é revertida, ela é restaurada quando Jesus, após ter partido este pão à beira da fogueira, nas margens do Mar da Galileia, Jesus pergunta 3 vezes ao Pedro: tu me amas, Pedro? E ao responder afirmativamente que sim, e tem todo um detalhe textual aí, Jesus então reafirma as 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E este último aparecimento do pão eu chamo de o pão da restauração. Então vamos recapitular aqui. Se eu falei em primeiro lugar do pão da compaixão, segundo lugar foi o pão da salvação, terceiro lugar o pão da revelação, onde os nossos olhos se abrem, e aqui em quarto lugar é o pão da restauração, e eu ainda diria da afirmação de Deus, de que Ele conta conosco para a sua missão. Então somos restaurados para aderirmos à missão de Deus. Jesus chega para Pedro após ter partido esse último pão e diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Nesta quinta-feira chamada Santa, ou seja, separada para que a gente pense, eu insisto em convidar você a trazer à mente esta imagem tão simbólica e rica do pão. O pão partilhado e multiplicado, o pão
com o qual Jesus assemelhou o seu corpo e disse: é a partir deste pão que vocês terão vida plena e verdadeira. O pão que, uma vez partido, nos deu visão nova sobre a palavra de Deus e nos permitiu, a partir de então, enxergar o mundo com as lentes desta revelação bíblica. E, por fim, este pão que nos chama e nos impulsiona à missão. Porque se Jesus nos restaurou a uma vida nova, ele agrega sentido e propósito a esta vida nova e diz: vão mundo afora e sejam meus representantes. Que tal, queridos? O pão da compaixão, o pão da salvação, da revelação e da missão, porque fomos restaurados para servir a Cristo no nosso mundo. Essa é a minha palavra para você nesta quinta-feira santa. Amanhã, sexta-feira, chamada da Paixão, vamos falar sobre a cruz, vamos falar sobre o poder de Deus revelado naquela cena de aparente fraqueza e morte, mas não menos poderosa e transformadora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. A partir daqui eu vou cortar esse vídeo